E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou citar 5 erros que impediram de eu evoluir minha arte. Eu acho que se eu tivesse evitado isso, as 5 coisas que eu vou falar aqui no vídeo, eu teria evoluído muito mais rápido. Então esse é o tema, né? 5 erros que impedem você de evoluir na sua arte. Vou compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi, que travaram a minha evolução por um tempo, além de mostrar como vocês podem evitá-los. Vou dar dicas práticas de como melhorar e revelar algo que eu fiz que deu certo e me ajudou muito no início. Então vamos lá. O primeiro erro que eu cometi assim foi sempre desenhar muito a mesma coisa assim. Eu sempre gostei de desenhar assim muito rosto, sempre desenhei bastante, tanto que um dos vídeos mais antigos aqui do canal é o vídeo sobre como desenhar rosto, né? E depois de um tempo eu percebi que só ficar fazendo isso, só ficar desenhando alguma coisa, pra mim me impediu de evoluir assim, sabe? Eu sempre pensava assim, ah não, eu sou especialista em desenhar rosto, eu agia dessa forma. Mas eu acho que depois, assim, durante um tempo, eu vi que eu estava errado e que depois que eu vi, né, depois que eu comecei a consumir mais conteúdo de desenho, consumir mais conteúdo de arte, eu, eu assisti o Kim Jong-gi desenhar, né, pela primeira vez, assim, e me chamou muita atenção, né? O quanto de coisas que ele desenhava, como é que ele conseguia ter tudo isso de memória, né? Como é que ele fazia tudo isso de memória? Então, a partir de ver assim o Kim Joo-gi desenhar, eu me interessei mais, né, sobre o modo que ele desenha. Então, eu tentei buscar assim referências entrevistas dele, é, vídeos dele desenhando. Então, eu tentei entender como é que funcionava, como é que ele fazia assim para desenhar tanta coisa da memória, né? E teve um livro também é um vídeo aqui meu do canal, que é esse daqui, que também abriu muito a minha cabeça nesse sentido de tipo assim, cara, eu deveria ter feito mais coisas, eu deveria ter desenhado mais coisas além de só ficar desenhando o rosto, né? Que no livro do Leon Battista Albert ele fala que, mas quem tiver a coragem de tirar todas as coisas da natureza, ele se tornará sua mão tão exercitada que qualquer coisa que fizer parecerá ter sido retirada do natural, né? Aí outra parte aqui do livro ele fala: devemos nos esforçar para saber pintar não apenas um homem, mas também cavalos, cães e todos os outros animais e todas as outras coisas dignas de serem vistas. Eu peguei essa citação aqui do meu vídeo que eu falo sobre esse livro. É meio que um complemento, né? Mas só para dizer para vocês, né, que curtia muito desenhar rosto, desenhava. Só que depois de um tempo eu percebi que isso não me fez evoluir. É a mesma coisa, por exemplo, você gosta de desenhar leão. Beleza, você desenha, sei lá, 100 leões. Quando você fizer o 101, você vai estar bom. Então, tipo assim, você faz. Quanto mais você faz, quanto mais você desenha alguma coisa, melhor aquilo vai ficando e melhor, tipo assim, quando você for desenhar de imaginação, melhor isso vai ser. Então é o que eu entendi ali do Kim Jong-gi. Ele desenhava diversas coisas, ele também desenhava de imaginação e tal. Então eu também vou explicar um pouco como que ele fazia isso. É, esse vídeo aqui no YouTube. O título é esse aqui, ó, e é uma entrevista, né? É uma entrevista dele. E nessa entrevista ele meio que revela como é que ele faz, né, pra conseguir desenhar de memória. Ele fala que ele desenhou já muitas coisas, né, e às vezes, por exemplo, ele assistia alguma série, algum filme, depois ele ia lá, ia no caderno dele e tentava desenhar alguma coisa da memória que ele viu naquele filme. Ou tipo assim, ele saiu na rua, viu umas pessoas e tentou desenhar elas no papel, sabe? Tentar desenhar de memória, tentar desenhar algo que você viu e desenhou de memória. Ou por exemplo,
Beleza, eu tô vendo alguma imagem aqui, vou copiar ela, vou desenhar para o quê? Para exercitar essa minha memória visual. Porque quanto mais coisa ele desenha, melhor essa memória visual dele vai ficando. Então aqui é esse vídeo que ele fala isso. E outra coisa, né, que ele fala nesse vídeo é o quê? Desenhar uma coisa e desenhar ela em diversos ângulos. Isso também é uma coisa que ele fala que ajuda muito na memória visual. Tem uma live minha aqui, que o título é esse aqui, né? E eu faço esse exercício nessa live. Eu pego um objeto, eu copio ele e depois eu desenho ele em diversos ângulos. É engraçado, galera, que tipo assim, depois de um tempo, se você vai desenhar um objeto como esse aqui, você consegue desenhar porque está na sua memória. Então, por exemplo, quanto mais coisas eu desenhar, quanto mais objetos, coisas que estão na natureza, animais, pessoas, corpo humano, quanto mais eu desenhar isso, quanto mais eu também assim inverter os lados dele, melhor minha memória visual vai ficando. Então também uma outra live que eu tenho aqui no canal, que é essa aqui, como desenhar de memória, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre coisas do meu dia a dia que eu passei, ou por exemplo, eu gosto muito de caminhar. Então eu caminho na rua, quando eu chego em casa, eu vou lá e desenho. Então isso que acontece? Isso faz com que eu exercite a minha memória visual, entendeu? Então só uma breve resumida do que eu falei aqui. É o seguinte, é, eu desenhava muito o rosto, né? Eu desenhava muito o rosto e depois de um tempo eu percebi que isso, por exemplo, quando eu fui tentar desenhar corpo humano, eu vi que, nossa, eu precisava muito, eu falhava muito nisso. Por quê? Eu sempre ficava desenhando o rosto e não desenhava tipo outras coisas, não desenhava um corpo inteiro, sabe? Só ficava desenhando o rosto. Eu, por exemplo, também ia desenhar um animal. Eu não desenhava direito porque eu não desenhava muito animal. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não desenhe apenas uma coisa, sabe? Não desenhe só tipo assim, eu só vou desenhar animal, só vou desenhar corpo humano. Tenta desenhar de tudo, porque isso vai trazer com que você tenha uma boa memória visual. E como diz aqui, né, no livro do Leon Battista Albert, quanto mais o artista ele desenha coisas que estão na natureza, melhor o desenho dele vai ficando, entendeu? E outro artista que desenha muito de imaginação é esse daqui, é o Kopinski. Depois dá uma olhada no canal dele. Tem algumas lives dele fazer. Também tem até uma live minha que eu tento reproduzir assim o estilo dele, desenhando algumas coisas de memória. Ele usa muito da memória visual dele. E eu vou até falando no. E vou estar até falando aqui no decorrer do vídeo uma entrevista que ele deu, que também ele fala sobre isso, ele fala sobre, ele dá algumas dicas assim, é uma entrevista bem legal, mas vou estar falando disso aí ao longo do vídeo. E aqui, galera, outra coisa que atrapalha muito a nossa evolução é desenhar com borracha. Já era uma coisa que eu fazia já há um tempo, mas depois que eu vi o canal Draw Sessions, que é um canal que eu já falei bastante aqui no canal, ele fala muito sobre isso também, né? Da gente parar de desenhar com borracha e tentar resolver os problemas do desenho com o que a gente tem mesmo na mão, sabe? Eu vou estar falando sobre isso, vocês vão entender daqui a pouco, mas eu vou estar falando mais sobre isso. Mas é tentar resolver os problemas sem a ajuda de uma borracha, porque assim, quando a gente usa borracha, meio que a gente está apagando o nosso erro. Só que na verdade, a gente tem que saber corrigir o nosso erro, sabe? Então isso que é o mais interessante assim de desenhar sem borracha. Uma outra coisa também que ajuda muito a gente é o que? Desenhar com caneta Bic. Essa aqui também é uma live minha que eu desenho com caneta Bic. E às vezes eu vejo até uma galera falando assim, mas eu acho muito avançado desenhar com caneta Bic ou coisa do tipo. Eu acho que para quem está iniciando é uma boa, porque meio que vai impedir de você ficar apagando, sabe? Se você tem um costume de ficar apagando seu desenho, de ficar se apegando à perfeição, desenha mais com caneta Bic. Por quê? Porque assim, não tem como se apagar e o que vai acontecer? Você vai ter que saber corrigir o seu erro com a caneta Bic, sabe? Então, você vai meio que se virar assim, você vai estar corrigindo os seus erros
com a própria com o próprio erro, sabe? Então é uma dica aí, não tem nada demais, não tem nada de avançado em desenhar com caneta Bic. É uma ótima maneira de estar deixando se apegar à perfeição, sabe? Então aqui uma coisa que eu trouxe aqui também é que se a gente olhar para a nossa mão, a gente olhar as duas mãos, vocês vão ver que as duas não são iguais assim. Então, tipo assim, se a nossa natureza do nosso corpo ela não é perfeita, por que tipo, a gente quer que no nosso desenho seja perfeito? Se nem mesmo a natureza, que ela é criada por Deus, ela é perfeita, como é que a gente quer, né? Como é que a gente quer que tudo seja perfeito? Então, tipo, se a gente olhar na nossa mão, nas nossas duas mãos, nenhuma é idêntica à outra. Essa unha aqui é diferente da outra, aqui tem uma pinta, aqui já não tem, sabe? Então, é, é trazer da natureza que ela é imperfeita, né? A natureza ela é imperfeita. Então, tipo, não se cobrem assim de querer ter o desenho perfeito, porque nem mesmo a natureza ela é perfeita, né? E aí entra naquilo, né, de Leon Battista Albert, que ele fala sobre a natureza, né? Que a gente deve copiar ela. Só que, galera, nem a natureza é perfeita, então não se cobrem no sentido de, tipo assim, deixar o seu desenho perfeito. Tenha sempre em mente, assim, que quanto mais você desenha, quanto mais você pratica, no futuro melhor o seu desenho vai ficando. Então, o segredo é praticar, desenhar, 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 que vocês vão conseguindo evoluir, sabe? E não se, porque por exemplo, você tenta fazer um desenho e não fica legal, aí você fica se cobrando, aí você para de desenhar, aí o que acontece? Você para de praticar, né? E isso não é legal. E até uma outra coisa que eu trouxe aqui, eu pedi para a inteligência artificial reproduzir essa mesma imagem aqui. Essa imagem eu pedi para a IA fazer aqui, né? Então você vê como até é um lance que é engraçado porque muito se comenta agora, né, de inteligência artificial, não sei o quê, mas a ideia é não deixar o nosso desenho perfeito. Se você deixa seu desenho perfeito, o que acontece? Vai parecer tipo que é um robô, parece que é algo robótico. Se a gente for analisar essas duas mãos aqui, ó, você vê que essa mão aqui, que é uma fotografia real, você vê que ela tem um movimento, sabe? Ela tem um movimento natural. Aqui na inteligência artificial, você vê que não tem um movimento, é algo estático, sabe? É algo muito perfeitinho. Você vê que até a mão aqui na imagem tá toda centralizada, sabe? Aqui também, ó, a mão aqui tá toda centralizada, entende? Ó, essa mão aqui fechando, ó, você vê que aqui tem uma ideia de algo natural, aqui já não, você vê que é algo meio robotizado, sabe? Muito perfeito. Aqui também, ó, esse movimento natural aqui dos dedos, aqui já não tem. Então, o que acontece? Você vê que se você quiser deixar o seu desenho muito perfeito, o que acontece? Ele se torna algo robotizado. Ele se torna algo que parece coisa de inteligência artificial. Se você pede para a IA fazer um desenho, o que acontece? Ela te entrega algo todo perfeito. E não é isso que é ser um artista. O artista não é uma pessoa perfeita. O artista é um ser humano. Então, o que acontece? O que é mais legal na arte? É ter imperfeições, né? E aqui, galera, uma outra coisa que eu trouxe, que na época da fotografia foi muito parecido com hoje, né? Muito parecido assim com a inteligência artificial. Por quê? Quando veio a fotografia, o que acontece? Eles imitaram, a fotografia consegue reproduzir o que é real. Então muitos artistas na época ficaram tipo, caramba, e agora? O que eu faço? O que vai acontecer? Então, o que houve nessa época? Muita transformação da arte, né? Houve muita mudança na arte, então muitos estilos novos, os artistas se reinventaram, sabe? Então é meio que eu vejo hoje em dia tem muita gente que se preocupa, né? Que eu acho uma besteira assim, mas porque a arte, a ideia da arte é o que? É passar a imperfeição, é passar o que? A ideia de movimento, é passar uma história, é passar sei lá, uma paixão sua na arte, sabe? Então, isso não é uma coisa que inteligência artificial consegue fazer, sabe? Então, eu trouxe aqui outro artista, né? Por que eu trouxe essa obra, né? Porque ela é imperfeita. Ela é uma obra imperfeita. Se a gente for analisar aqui a mão, ó,
ela é imperfeita. Se a gente vê, analisar aqui, ó, o alongamento do pescoço, ó, não é perfeito, sabe? O bebê aqui, Jesus, né? Você vê que ele tá todo imperfeito, ó. Ele parece que tá caindo, sabe? Tipo, o, a barriga dele é longa, o braço dele é longo, as pernas dele são longas. Então é meio que isso que eu quero dizer pra vocês. Imagina a inteligência artificial fazer isso aqui, fazer tudo perfeito, não? Ai, a mão tem que ser do tamanho original, não sei o quê. Então é muito essa preocupação que às vezes eu vejo da gente querer ser perfeito e o quanto isso acaba travando a nossa arte, né? Aqui também, né? A questão aqui, tipo, olha a diferença da proporção, ó. Olha a diferença aqui da proporção. Então, por isso que eu trouxe aqui esses dois artistas, porque assim, um, ele se reinventou na época dele, e é muito parecido com o que a gente está passando hoje em dia. Ele se reinventou na arte. E aqui é meio que não ligar para a perfeição, sabe? Fugir da perfeição, explorar outras coisas. Então, eu até coloquei aqui, né? Será que a ideia é mesmo ser perfeito? Né? Porque essa aqui é uma obra que eu acho incrível, assim, e ela não tem de nada de perfeito, assim, né? Se a gente for analisar, mas ela é maravilhosa, né? Mas tomem cuidado com isso, galera. Tomem cuidado com essa ideia de perfeição, querer deixar as coisas muito perfeito, porque isso foi uma das coisas que acabou me travando muito a minha evolução, tá? E aqui eu trouxe um filme, esse filme aqui chama Gattaca. É muito legal, é uma recomendação aí para vocês assistirem. Ele fala sobre essa ideia da perfeição, de criar ser humanos perfeitos. Ele traz essa passagem bíblica aqui e ele fala: observe o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Então, tipo, foi engraçado que quando eu vi esse filme, eu olhei essa passagem bíblica aqui, eu até todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, se você for ver em último na descrição, o que está por último, eu coloco essa frase aqui. Por quê? Porque é muito isso, né? O Albert lá, ele fala pra gente copiar a natureza e a natureza, ela não é perfeita, né? Ele fala pra gente copiar a natureza e a natureza não é perfeita, por que a gente quer ser perfeito, né? Se até o que Deus fez, tipo, o que ele fez, a natureza não é perfeito, por que a gente quer ser perfeito? Então, acho que é isso, assim, né? Parar de a gente se apegar ao erro, né? Tentar parar de se apegar tanto assim ao erro. Aqui uma outra coisa que eu trouxe, que é a terceira aí, né? Que é o traçado, né? Que é o famoso que a galera chama de tracing, né? Foi uma das coisas assim que mais atrasou a minha evolução, né? Por essa questão de querer ser perfeito, porque que acontece? Quando a gente tá acostumado a querer fazer esse traçado, o que a gente faz? A gente faz muito isso aqui, ó. A gente vai lá, pega uma imagem e copia ela perfeita, ó. A gente copia aqui perfeito, a gente faz o traço todo da imagem, deixa tudo perfeito, sabe? Então, o que acontece, galera? Isso, na real, isso daqui é algo que vai atrasar muito a evolução de vocês, sabe? Mas se você tá olhando agora e falar: "Ah, Henrique, mas eu faço muito isso na minha arte e tal". Beleza, porque é o que eu tô falando. Aqui são os meus erros que eu cometi, né? São os erros que eu cometi. Então, o que eu quero trazer para vocês, galera? Não cometer esses erros, sabe? Não fazer esses traçados, ó, copiar a imagem por cima, deixar ela toda traçada, porque isso daqui é algo que atrapalha muito vocês. É algo que, tipo assim, vai atrapalhar muito a evolução artística de vocês. Então, mas calma, porque assim, eu trouxe coisas assim que pode ajudar vocês a parar de fazer isso, tá? A parar de fazer essa coisa assim de traçado na imagem. Por quê? De novo, isso aqui atrapalha demais a nossa evolução artística. Isso daqui a gente pode achar que a gente tá sendo rápido em fazer alguma coisa, mas não. Isso daqui atrapalha demais a nossa evolução artística. E foi uma das coisas aí que mais me atrapalhou, mais que eu me arrependo assim de fazer.
Mas também, galera, uma coisa que na época eu não tinha eu não tinha a sabedoria do tipo assim, tá, qual que é a outra forma de fazer isso? Se não for isso aqui, como é que eu faço de outra forma? Eu não sabia, sabe? Era algo que eu não sabia nem como corrigir isso. E nem sabia também que isso aqui iria me atrapalhar muito. Então, às vezes, eu vejo muito artista pegando lá uma imagem, fazendo aquele traçado por cima e tal, achando que isso vai economizar um tempo dele, mas o que acontece na real é que só tá te atrasando, você não vai evoluir artisticamente fazendo isso. E aqui, galera, uma comparação que eu trouxe que é o seguinte. Eu peguei aqui, né, como se fosse um artista aqui que ele faz o traçado e um artista que ele faz aqui a mão livre. Então é o seguinte, eu coloquei aqui, existe dois tipos de pessoas que desenham, uma que faz tracing e a outra que não faz. O tracing, né, que é o traçado. Você não estuda ou não sabe que comete o erro. Então o que acontece? Era como eu não sabia que eu cometi esse erro, eu não sabia que era um erro. Eu não sabia que eu achava que pra mim que era isso, sabe? Eu achava que, beleza, desenhar é isso, é pegar uma imagem e copiar por cima, beleza, nossa, tá aqui bonito, tá aqui perfeito. Só que, galera, é o que eu tô falando. Isso só atrasa o nosso lado, sabe? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, isso nunca fará você evoluir seu estilo artístico. O que é? É o seu traçado artístico, sabe? Isso não faz com que você evolua. Então é a mesma coisa, às vezes, vamos imaginar que os dois aqui, eles são ilustradores, né? Então, os dois aqui são o ilustrador um e o ilustrador 2. O que acontece? Imagina que o ilustrador um lá, né, o que faz tracing, ele ele começou meio que a carreira dele já, ele tá ganhando uma graninha, só que ele faz muito isso. Aí o que acontece? Ele meio que a evolução dele vai ser muito aqui assim, ó. Ele vai evoluir um pouquinho, vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir. Ele pode até ganhar um dinheiro com isso, coisa do tipo. E o cara lá que ele desenha a mão livre, o que acontece? O cara que ele estuda os fundamentos, é um processo, que nem, galera, é um processo demorado. Só que ao contrário do cara que faz o tracing, o que acontece? Você vai ser no futuro muito reconhecido, entende? Aqui já não, porque aqui ele trava o teu lado artístico. Então o que acontece? Esse cara aqui é como se fosse um gráfico. Esse cara aqui ele vai demorar muito, ó. Ele vai demorar muito, ele vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Ele pode demorar aí uns 3 anos. E o que acontece? Enquanto esse cara aqui já tá ganhando um dinheiro, já tá conseguindo alguns trabalhos e tal, ele tá aqui já. E o que acontece? Só que esse cara aqui, que ele estuda a mão livre, depois de um tempo, acontece tudo aqui com a vida dele. Entende? Sendo que esse daqui, ó, esse cara, vai acontecer isso daqui, ó. Por quê? A evolução artística dele vai travar. Então, tipo, as coisas não vai ter evolução para ele, não vai ter evolução na carreira artística dele. Porque ele não passou pelos fundamentos do desenho. Esse artista aqui, o 2, o que faz a mão livre, o que acontece? Ele passou esse período aqui, ó, período aqui, ó, ele estudou os fundamentos do desenho. Ó. Então ele estudou os fundamentos. Esse cara aqui ele não estudou nada. Ele só copiava. Ele só copiava. E o que acontece? Chegou uma hora que ele não teve evolução artística e a arte dele começa a cair. Por quê? Ele começa a ver depois de um tempo que ele travou. Ele travou o senso artístico dele travou de tanto ele copiar, ele não estudou nada. Então o que acontece? A tendência é só o trabalho dele cair. Já esse cara aqui, que ele estudou os fundamentos, que ele faz ali o desenho sem ficar fazendo traçado, o que acontece? Vai ter uma hora que a arte dele vai evoluir muito.
que o que acontece? Esse cara aqui, ele vai ser reconhecido pelo trabalho dele. Se você parar para pensar na história da arte, não teve nenhum cara que fez isso daqui, ó. Não teve nenhum cara que copiou. Quem copiou nunca teve sucesso na arte. Já as pessoas que estudam os fundamentos, não copiam, buscam sempre evoluir o seu trabalho, o que acontece? Ela passa um tempo estudando, mas depois que ela estuda, depois que ela aplica os fundamentos, o que acontece? A arte dela só evolui, entendeu? Então é algo que eu assim, galera, uma coisa também que tem e assim, galera, uma coisa que eu passei, tá? Eu tô falando por isso aqui porque eu passei. O que acontece? Eu copiei, fiz muito essa coisa de tracing por muito tempo. E o que acontece? Eu percebi depois de um tempo que a minha evolução artística, ela parou. Ela travou aqui. Aí o que aconteceu? Eu voltei pra cá, ó. Eu voltei pros fundamentos. Então eu estudei. E agora eu percebo que minha arte está evoluindo, entendeu? Então é meio que eu vejo assim, sabe? Eu vejo esses dois tipos de artistas, né? Um sendo reconhecido e outro não. Mas aí algumas dicas, né, que eu começo a dar assim, que é o quê? Como parar de fazer tracing? Estudando os fundamentos do desenho, sempre, galera, tradicional, tá? Começa pelo tradicional, não começa pelo digital. Por quê? O digital vai te travar também. Se você não desenha no tradicional, se você não desenha muito no tradicional, o que acontece? O digital acaba te travando. Então, sempre que você for desenhar alguma coisa, começa no tradicional, não começa no digital, tá? Porque no tradicional você vai conseguir evoluir muito mais rápido. Aí aqui já, né, galera, o quarto erro, que é o quê? É meio que quando você não estuda os fundamentos, né? Quando você faz essa coisa aqui do traçado, né? Quando você fica fazendo traçado aqui, você não estuda os fundamentos. Então é meio que o erro que eu quis trazer aqui, não estudar os fundamentos. Mas aqui eu trago de uma forma para vocês como se eu tivesse meio que ajudando vocês a se livrar do tracing, tá, sabe? A se livrar disso aqui que acaba atrasando muito vocês. Então é o seguinte, como é que a gente estuda aí os fundamentos do desenho? Uma coisa que eu coloquei aqui, né? Estude por etapas. Que é o seguinte, tem um vídeo aqui no canal, que é esse daqui, como estudar desenho pelo Pinterest. Lá eu abordo muito isso, eu falo muito sobre isso, sobre uma questão de nível que vocês podem fazer para ajudar vocês. Então aqui, estude por etapas. É meio que esse vídeo aqui já é um guia para ajudar vocês. Depois você dá uma olhada lá, tenho certeza que vai ajudar muito vocês a parar de fazer isso, a começar a estudar desenho de fato. Então, vocês começam lá, né? Tipo, aqui é uma pasta no Pinterest que eu tenho. Aí vocês começam lá no level 1, objetos e volume, luz e sombra, perspectiva e assim vai indo, né? Como eu trouxe aqui, ó, dá uma olhada nesse vídeo, galera, que vai ajudar bastante vocês. E aqui, galera, é aquele artista que eu falei lá no início, que ele desenha muito de imaginação. Esse vídeo aqui é uma entrevista dele. E nessa entrevista ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre que ele pulou etapas. No desenho dele ele pulou muitas etapas. Só que acontece, ele também fala que na época ele não tinha um guia, ele não tinha ninguém que ele pudesse saber que, tipo assim, não, ó, primeiro você vai estudar os fundamentos do desenho, depois você começa a ilustrar, a fazer arte e tal, mas primeiro começa estudando os fundamentos do desenho. E ele fala que ele pulou muito essa etapa e que isso também acabou atrasando muito a vida dele, assim, sabe? E até uma analogia, assim, que eu trago, que é o que? Uma árvore sem raiz não fica de pé. Você vê que quanto mais uma árvore ela tem a raiz, mais ela consegue ficar de pé. Então é a mesma ideia que eu trago aqui, né? Do traçado aqui, ó. Essa mesma ideia aqui, ó. Sabe? Se você não tem uma raiz muito forte, que é os fundamentos, o que acontece? Você cai. Então quando você tem uma raiz muito forte, o que acontece? Você evolui bastante.
Então é a mesma coisa também, a gente pode falar de árvore, a gente pode falar de prédio, mesma coisa um engenheiro que vai fazer um prédio, tem tudo lá, tem a energia, a luz, os fundamentos que ele faz para construir o prédio, é a mesma coisa, por isso que o prédio consegue ficar de pé, né? Já o prédio que não tem isso, o que acontece? Ele acaba caindo. Então, mas é só uma ideia assim para vocês terem, né? Aqui, de novo, né, que eu falo aí sobre os fundamentos. Não pule cada etapa do desenho. Opa, aqui escrevi errado. Né? Não pule aqui cada etapa do desenho. Então vocês podem começar lá por formas básicas, luz e sombra, perspectiva. Isso aqui são os três, assim, né? Os mais importantes, assim, digamos. Mas, galera, não vou me aprofundar muito porque lá, aqui no canal, tem esse vídeo aqui que pode ajudar vocês. E lá eu falo e lá eu falo sobre isso, tá? Dá uma olhada lá que esse vídeo tá bem legal. Beleza? Mas é isso aí, ó. Outra coisa que eu trouxe aqui é... Como eu falo aqui, né, dos fundamentos aqui, desses três, você vê que depois que você estuda os fundamentos, o que acontece? Você consegue criar umas coisas legais. Você vê que aqui, ó, tá simplificado, mas já tá algo já interessante. Você vê que aqui o simples acaba tornando algo, uma anatomia legal, né? Aqui também, ó, você vê que ele faz aqui esse animal, ele começa aqui por formas básicas e depois ele constrói um animal. Então, galera, de novo, não pulem isso daqui, ó, não pulem os fundamentos básicos, porque isso vai acabar atrasando muito vocês, vai atrasar muito a evolução artística de vocês. Então comecem lá pelos fundamentos, né? E uma outra coisa que eu trouxe aqui, que é a quinta, que é o seguinte, eu vejo que muito... Acho que uma das coisas que mais impedem também assim o artista de crescer é a falta de prática. Eu acho que quando a gente desenha, quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando. Então, o que acontece, né? Eu vejo muita gente falar, eu tô meio sem ideia do que desenhar. Porque o que acontece? As pessoas, elas acham que para você desenhar, tudo que você for desenhar tem que ser toda vez uma Mona Lisa. Toda vez tem que fazer uma Mona Lisa. Não precisa, sabe? Só de você copiar alguma coisa que está na natureza, você já treina isso, sabe? Então aqui é uma live que eu tenho aqui. Que o que acontece, galera? O que eu quero trazer? O que eu quero que vocês entendam com isso daqui? Que é o seguinte: quando você copia uma pessoa, sei lá, uma pessoa na natureza, assim, né? Na natureza dela, eu quero dizer, um rosto, um animal, um pássaro, uma planta, tudo que está na natureza. O que acontece? Quando você treina, quando você desenha isso, só de você copiar já é um treino para o seu desenho, entende? Não é que para você desenhar você sempre precisa estar criando algo novo, não. Pode pegar alguma coisa que você viu e desenhar, sabe? Pega imagens, galera. Não pega coisa tipo coisa de inteligência artificial. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu venho aqui, aí eu quero pesquisar aqui, ó. Eu sempre pesquiso em inglês, né? Porque acaba me mostrando mais coisas, mas eu coloquei aqui fotografia, fotografia poses. Então, ó, tem fotografia aqui, tem uma fotografia aqui, tem uma fotografia aqui, uma fotografia. Beleza, eu posso desenhar isso aqui. E o que acontece? Isso vai fazendo com que eu vou treinando o meu desenho. Então eu posso colocar aqui, ó, também animal. Eu escrevi lá, fotos de animais. Beleza, eu posso pegar um animal desse aqui e desenhar. Não tem nada de errado nisso, sabe? Por quê? O que acontece? Quando você copia, é igual que o Albert fala lá. Quando você copia algo que está na natureza, você vai treinando a sua mão, sabe? Então, melhor você vai ficando. Então, o que eu quero trazer com isso aqui é isso. Também é um erro que eu vejo muito da galera, o que acontece? Copiando muito um desenho de um artista, sabe? Isso não faz você evoluir.
o que vai fazer você evoluir, o que vai o que muita gente pesquisa, né? Ah, como é que eu faço para evoluir meu traço? Como é que eu faço para ter o meu estilo artístico? É simples, galera. Copia o que tá na natureza. Copia tipo, um animal, desenha um animal, sabe? Sem lógico, né? Sem fazer traçado. Isso vai ajudar muito vocês. Aqui também uma live que eu fiz, que eu desenhei aqui um tomate aqui. Você vê, galera, é uma coisa que tá aqui, ó, tá na natureza, é uma foto normal. Eu fui lá, copiei e fiz um treino de desenho, entendeu? Então não precisa toda hora, eu vou desenhar, eu tenho que fazer um super desenho. Não precisa, sabe? Se você tá sem ideia de alguma coisa, vai lá, pega uma imagem e copia. E tipo assim, já é um baita de um treino, entendeu? Aqui eu trouxe algumas coisas falando sobre como criar, né? Você vê que aqui, galera, eu vi essa ilustração aqui, eu achei legal. Aqui que eu fiz, eu peguei duas imagens, duas imagens que são naturais, tá vendo? Duas imagens reais, ó, tá vendo? Ó. E fiz uma criação, entendeu? Então, tipo, eu vi essa referência aqui, eu achei legal essa referência dessa ilustração. Eu fui lá na natureza e peguei duas imagens, sabe? Tipo, quando eu falo natureza, né, é aquilo, imagens que são reais, coisas que são reais, tipo assim, animais que são reais, entendeu? Então, fui lá, peguei essas duas, essa faca e esse crânio aqui e fiz um desenho, entendeu? Então, é meio que isso. Tem um vídeo, esse aqui, dá uma olhada nesse vídeo também, que é bem legal, porque ele dá umas dicas assim de como, se você tiver com algum bloqueio criativo ou coisa do tipo, esse vídeo aqui ele te dá uma ajuda nesse sentido de como você pode criar, sabe? Então isso é bem legal. Então aqui, galera, um resumo, de novo, né? Se você tá sem ideia do que desenhar, por exemplo, tô sem ideia do que fazer. Simplesmente pega uma imagem, desenha ela, porque está melhorando várias coisas. Está melhorando seu traçado, luz e sombra, anatomia, está melhorando várias coisas. Daí beleza, pô, eu tô começando a entender esse lance de pegar coisas da natureza. Pô, e se eu começar a misturar? E se eu começar a pegar um crânio e uma faca aqui? E se eu começar a misturar isso e criar alguma coisa? Beleza, você já está começando a criar alguma coisa diferente, entendeu? Então, é por isso que eu trouxe essa ideia aqui para vocês de criação, né? Tem uma outra live minha que eu falo aqui no canal, como criar desenhos únicos, o desafio das 3 imagens. Eu pego 3 imagens, tá vendo? Nada a ver as imagens e vou lá e faço uma criação. Mas você vê aqui, galera, a semelhança de tudo. São imagens que estão na natureza. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade antigamente, que era o seguinte: na criação, eu sempre. O que eu fazia antes? Eu pegava, por exemplo, 5 ilustrações e tentava meio que fazer alguma coisa em cima disso. Por que você, quando você pega uma ilustração, quando você vai criar um desenho e você pega uma ilustração e você fica muito olhando muito ela, o que acontece? Pode perceber que você não consegue criar. Você não se sente à vontade de criar. Agora faz o seguinte, pega 2 imagens, tipo assim, não tem nada a ver uma com a outra, e tenta criar algo. Você vai ver que isso vai te dar muito mais liberdade para criar. Meio que tipo assim, vai estar sendo o seu eu ali criando, sabe? Vai estar sendo algo assim meio libertador. Então pega imagens reais, ó. Não fica pegando quando você for criar. Por exemplo, aqui beleza, vou criar isso aqui. Tá, eu não preciso ficar olhando toda hora essa referência. Eu vou lá e pego só essas 2 referências aqui, pra mim já tá bom, ó. Tá vendo? Eu pego essas 2 referências aqui e crio alguma coisa. Mas a ideia que eu tive para fazer o desenho era aquela. Agora na criação, o que eu tô fazendo? Tô pegando essas 2 imagens aqui e tô criando alguma coisa. Então é assim que se cria, sabe? Pegando coisas que são reais. Porque isso te faz ter liberdade criativa, entendeu? É a mesma coisa dessa live aqui que eu fiz. Eu peguei um pássaro lá e criei alguma coisa com essas 2 imagens. Então é só uma ideia para vocês, galera, quando vocês estiverem meio que um bloqueio criativo. Pô, tô com um bloqueio criativo, beleza. Pega alguma imagem, copia, você está treinando ali, beleza, eu quero criar alguma coisa, tá?
pega lá duas imagens e tenta fazer alguma coisa. Mas lembrando, imagens que são reais. Não pega, não fica se baseando em outra ilustração, porque vocês vão ver que se você se baseia em outra ilustração, se você ficar muito querendo copiar ela, você não vai conseguir criar nada. Então, faça isso daqui, ó, vocês vão ver como vai ter uma liberdade e mais vontade ainda de criar algo vocês vão ter, sabe? Então, uma coisa aqui, galera, também que eu quis trazer agora, né, como a sexta aí, que foi o que me ajudou muito nesse processo inteiro, de mesmo sem ter um guia lá, né, tipo, como aquele artista que eu falei, mesmo sem ter um guia para mim, né, para me ajudar na arte, uma coisa que eu vi que me ajudou muito, ao contrário dessas cinco aí que eu trouxe que não me ajudaram, essa sexta me ajudou muito e é algo que gostaria de compartilhar com vocês, né? Que é estudar mais sobre a história da arte. Estudar sobre a história da arte meio que vai fazer com que você entenda os processos artísticos, entenda os períodos da arte, entenda como cada artista estudou. E o legal também, galera, de estudar sobre a história da arte é que ela acaba fazendo com que você conheça certo artista. Por exemplo, quando eu li esse livro aqui, eu estudei bastante sobre Leonardo da Vinci. Então, foi tudo isso por causa do quê? Por causa desse livro aqui, entendeu? Então, é uma recomendação para vocês, porque quando vocês se sentirem meio que perdidos assim na trajetória, no que vocês querem fazer, comecem a estudar a história da arte, que isso vai ser meio que como se fosse uma raiz, sabe? Que nem eu falei aquilo da árvore, isso para vocês vai ser meio que uma raiz. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. De novo, né? Aqui o vídeo que eu quis trazer para vocês foram uns erros que eu cometi, né? E que também tentei passar para vocês alguma solução assim do que vocês podem fazer que podem ajudar vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando que tudo que esse livro aqui eu vou estar deixando nos comentários, na descrição do vídeo. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Se possível, deixe um like e um comentário aí pro YouTube entender que esse vídeo é bom e tá recomendando para mais pessoas. Obrigado quem assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.